Bom dia, presidenta Leninha. Bom dia aos colegas deputados que se fazem presentes aqui no plenário. Bom dia a todos os servidores da casa também. Presidenta, eu gostaria de subir aqui na tribuna só para fazer um recorte muito rápido desse momento muito dramático que a gente vai viver no país, mas muito especialmente em Minas Gerais nos próximos meses, se o irresponsável que venceu e ocupa a cadeira de presidente dos Estados Unidos não recuar nessa tarifa que foi colocada. Acho importante colocar, e eu tenho feito essa defesa a todo momento, que um símbolo da imbecilidade que tomou conta de parte da política, para mim, é o fato de que algumas pessoas estão tratando isso como uma questão de direita ou de esquerda. Minas Gerais vai se lascar com essa história. Isso é um fato. Minas Gerais vai sair extremamente prejudicada. O governador Romeu Zema, que está fazendo tweet dizendo que está pagando conta de Janja, de STF, de Lula, parece não se dar conta que o resultado comercial que ele celebrou no início do ano, das exportações do agronegócio terem superado as exportações da mineração pela primeira vez na nossa história, se tornará impossível se essas tarifas não sofrerem algum recuo. A gente conseguiu 17 bilhões em exportações no ano passado, esse ano em que pela primeira vez elas superaram as exportações da mineração. Isso foi puxado especialmente pela venda do café para os Estados Unidos da América. Agora, a gente tem duas coisas aí. Vai ficar ruim para a gente, mas vai ficar ruim para eles também. O café na mesa do americano vai ficar mais caro. E não tem país no mundo que venda café na quantidade que o Brasil vende. O suco de laranja na mesa do americano vai ficar mais caro. E não tem país no mundo que venda laranja na quantidade que o Brasil vende. Talvez, novamente, o presidente Trump vai ter que recuar. Coisa típica de gente pequena que toma decisão que não dá conta de bancar. Toma decisão, não dá conta de bancar, a inflação dentro dos Estados Unidos vai subir, a vida do americano médio vai ficar mais cara, que é ruim para a gente e ruim para eles. E aí eu queria dizer que é muito importante a gente lembrar e pensar de forma, fazer uma analogia. Se durante a investigação e posteriormente a prisão do presidente Lula, Leninha, a China, maior parceiro comercial do Brasil, tivesse pressionado o nosso país para que o então juiz Sérgio Moro, que depois se vendeu, né, foi para o bolsonarismo, virou ministro e tudo mais, e hoje faz um mandato bem mediano de senador da República, se naquela época a China pressionasse o juiz Sérgio Moro e pressionasse o Brasil, exigindo que o presidente Lula não fosse alvo de investigação, alguém aceitaria isso? Ninguém aceitaria isso. Esse país é tão livre que o presidente Lula foi julgado, condenado, ficou 1 ano e meio preso. E só saiu quando o seu processo foi considerado um processo que estava viciado desde o início, porque estava mesmo, tanto é que o juiz depois foi integrar governo do cara que só ganhou a eleição porque o Lula não concorreu. Aí é mole, né? Ganhar a eleição tirando o principal da disputa é mole. E eu acho que o que ficou escancarado para todo o povo brasileiro é o custo Bolsonaro. A gente tem muito consolidado o custo Brasil, né? Quanto custa investir no Brasil, quais são os ônus que a gente tem quando decide investir no Brasil, quais são os bônus também. Mas esse é o custo Bolsonaro. É o custo de investir num país em que a direita está a reboque de um homem irresponsável, pequeno, limitado e que nem com a máquina na mão, com PEC kamikaze, com apoio dos setores econômicos, com apoio de parte expressiva da imprensa, com apoios diversos, deu conta de se reeleger. É o primeiro presidente da história do país que não dá conta de se reeleger pela sua incompetência, pela sua pequenez, pela sua limitação intelectual e de articulação. Esse é o custo Bolsonaro, de um homem que não é Brasil acima de todos. É ele e a família dele acima de todos. Está disposto a prejudicar o Brasil, está disposto a prejudicar, e para finalizar, presidenta, está disposto a prejudicar São Paulo, o estado que mais vai sofrer com essas tarifas por causa da indústria. Minas Gerais, o segundo estado que mais vai sofrer com essas tarifas por causa do agronegócio. Isso deixa para a gente muito claro o que é que está em jogo. E aí, por último, presidenta, o que eu gostaria só de contradizer o que o deputado Bruno Engler, a quem eu respeito muito, que veio anteriormente e falou, o deputado Bruno Engler trouxe que o presidente Bolsonaro nunca desrespeitou a China. O presidente Bolsonaro, Bruno, chamou o vírus de vírus chinês e ele disse que havia uma guerra biológica que tinha sido iniciada dentro dos laboratórios da China. Isso ensejou, inclusive, uma nota oficial do governo chinês respondendo o presidente Bolsonaro naquela época. Então, ele desrespeitou o nosso principal parceiro econômico, sim, e isso precisa ser dito. Eu gostaria que a gente não estivesse vivendo nada disso, sabe, presidente? Que a gente tivesse as pessoas sendo julgadas
julgadas nas esferas corretas e que os países pudessem se respeitar dentro da perspectiva do lateralismo que sempre norteou as nossas relações comerciais. Infelizmente, homens pequenos conseguiram ocupar cargos dessa estatura e todos nós vamos pagar a conta. Obrigada, presidenta.